Glória a Deus. Saudamos a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus, queridos, estamos aqui mais uma quarta-feira para juntos adorarmos ao nosso Deus e meditarmos um pouco na sua palavra. Nosso pastor Moisés está em hospital para exames de rotina e nos solicitou que estivéssemos aqui para, junto com os irmãos, meditarmos na palavra de Deus. Portanto, iremos ficar em pé, convido a todos para juntos fazermos a leitura da palavra de Deus no livro dos Salmos, Salmo de número 56. Ao mestre de canto, segundo a melodia, a pomba nos terebintos distantes. Hino de Davi, quando os filisteus o prenderam em Gate. Diz assim o verso 1: Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque os homens querem me destruir. Todo o dia eles me oprimem e lutam contra mim. Os meus inimigos sempre querem me destruir. São muitos os que atrevidamente me combatem. Quando eu ficar com medo, hei de confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Todo o dia torcem as minhas palavras. Os seus pensamentos são todos contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espionam os meus passos, como aguardando a hora de me tirarem a vida. Dá-lhes a retribuição segundo a sua iniquidade. Derruba os povos, ó Deus, na tua ira. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? No dia em que eu te invocar, os meus inimigos baterão em retirada. Uma coisa eu sei, que Deus é por mim. Em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um simples ser humano? Os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus. Trarei as ofertas de ações de graças. Pois da morte livraste a minha alma. Sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Amém? Podeis tomar assento, amados? Queridos, a composição da poesia deste hino, deste salmo que lemos, de número 56, se dá quando Davi, ainda moço, após matar o gigante Golias, passa a ser perseguido e ameaçado pelo rei Saul, que procurava a todo custo tirar-lhe a vida, matá-lo. Porque logo após a vitória que Davi teve sobre o gigante Golias, as mulheres começaram a cantar elogios a Davi. Você vai encontrar isso em 1 Samuel, capítulo 18, versos 6 a 9, que diz: E aconteceu que quando eles estavam voltando para casa, depois de Davi ter matado o filisteu, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tamborins, com alegria e com instrumentos musicais. As mulheres se alegravam e, cantando alternadamente, diziam: Saul matou os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Saul se indignou muito, pois essas palavras lhe desagradaram em extremo. Ele disse: Para Davi elas deram 10 milhares, mas para mim apenas milhares. Na verdade, o que lhe falta a não ser o reino?
daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. Então, vejamos que a partir desse momento, Saul desperta em si um dos sentimentos mais mesquinhos que um ser humano possa ter, que é o ciúme doentio, a inveja. Ele percebe o despontar da liderança de Davi, ele percebe e constata o carisma que ele tem diante do povo, e mais ainda, Saul reconhece que Deus era com Davi. Então, com isto, seu coração começa a encher-se de um ciúme patológico, inflado, totalmente enfermo, passando a ter comportamentos com tendências destrutivas, persecutórias, e com a sua mente já adoecida, ele começa a imaginar e arquitetar planos para tirar a vida de Davi. E é justamente nesse contexto que Davi foge. Talvez no calor daquele momento ele tenha raciocinado pouco e pensando que, estando na terra dos filisteus, Saul não o alcançasse. Logicamente e principalmente e exatamente um povo odiado, inimigo de Israel. E ele não busca refúgio, ou seja, ele busca refúgio, na verdade, em uma das cidades fortalezas dos filisteus, que era Gate, a terra do gigante Golias que ele tinha acabado de matar. Meu Deus, que tinha na cabeça de Davi? Mas, para Davi naquele momento, interessante notar isso, ele pensava que dava para fazer uma amizade temporária com os filisteus, e não pensou no que isso poderia resultar, onde isso poderia chegar. Então, o fato foi que ele pensou num plano ousado, e a gente vê que foi um plano ousado de um homem desesperado, porque ele estava sendo perseguido não apenas para ser preso, mas para ser morto. E o fato de que Davi agiu assim, nos mostra o tamanho da pressão e a ameaça que ele estava enfrentando diante do seu próprio povo. E aí, nenhum inimigo naquele momento poderia ser tão perigoso quanto Saul. Então ele se alia ali aos filisteus e ele vai arriscando a própria vida, não é? Aquela, certamente, ou aquele foi o pior lugar, a pior decisão aonde ele poderia ter ido, aonde ele poderia ter pensado. Porque, como eu dissera, Golias residia em Gate, ele era de Gate. Então ele caminha de onde estava 36 quilômetros, fugindo de Saul. Porque para ele, a Filístia seria o último lugar onde Saul procuraria. 1 Samuel 21:10 diz assim: naquele dia Davi se levantou e fugiu de Saul, ele foi procurar Aquis, rei de Gate. Logicamente, infelizmente, para Davi, assim que ele chega, ele foi imediatamente reconhecido. Possivelmente pelos servos de Aquis, possivelmente pelos membros da sua guarda pessoal. E no versículo 11, capítulo 21 de 1 Samuel ainda, diz que os servos de Aquis lhe disseram: este não é Davi, o rei da terra? Não é a respeito dele que se cantava nas danças dizendo: Saul matou os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Veja que esse versículo mostra que a fama de Davi já havia se espalhado por toda a Palestina, a sua estrela tinha se elevado, ele estava em destaque, o foco agora era ele. E o que acontece? Em breve, ele seria o segundo rei de Israel, porque os próprios filisteus chamam Davi de rei. Veja o versículo 11 novamente. Este não é Davi, o rei da terra? Meu Deus, isso se deu com antecipação, até mesmo da parte dos inimigos de Israel.
embora isso ainda não tinha acontecido, ainda não fosse uma realidade. Em seguida, a gente pode observar que é nesse exato momento que Davi é tomado por diversos sentimentos, dentre eles um medo extremo. 1 Samuel, ainda 21:12, Davi guardou essas palavras no coração e teve muito medo de Aquis, rei de Gate. Então, a partir desse instante, ele começa a desenvolver um papel teatral de autodefesa. Ele se passa agora por alguém que não desfrutava das suas faculdades mentais perfeitas, passando-se por louco, fazendo-se de louco. Versículo 13. Por isso, mudou o seu comportamento diante deles, fingindo-se de louco nas mãos deles. Fazia riscos nos batentes dos portões e deixava escorrer saliva pela barba. Começou a babar, começou a apresentar uma forma de alguém que não estava bem das suas faculdades mentais, do seu juízo, né? Versículo 14 e 15. Essa estratégia funcionou perfeitamente, porque Aquis disse aos seus servos: vocês estão vendo que este homem está louco? Por que o trouxeram para cá? Será que estou com falta de doidos para que vocês me trouxessem este para fazer doidices diante de mim? Devo deixar que este entre em minha casa? Em outras palavras, ele estava dizendo: até vocês que estão aqui perto de mim são tudo um bando de doido, ainda vão trazendo mais? E aí o que acontece é que o rei Aquis, imediatamente, ele estabelece um diagnóstico para Davi. Sem perceber que, logicamente, aquele comportamento de Davi nada mais era do que uma defesa desesperada de um homem que estava tomado pelo medo. E é nesse contexto que ele escreve esse Salmo 56. E quando a gente lê este Salmo, certamente por vezes a gente se identifica com ele, porque nós sabemos o que é uma luta, nós sabemos o que é uma dificuldade, o que é viver constantemente numa batalha pela própria vida, muitas vezes. E aí, quem sabe, aqui entre nós, ou pessoas nos assistindo nesse momento, tragam consigo marcas recentes de lutas, e vivem na expectativa ainda de próximas lutas, de batalhas futuras, por conta até mesmo das experiências que já teve, das ameaças que sofre, dos medos que o cercam, e se identifica, logicamente, com este Salmo 56. Porque nós, como cristãos, sabemos que nós lutamos contra 3 grandes inimigos. O primeiro inimigo que a gente luta é contra o sistema. Sistema com seus valores próprios, deturpados e distorcidos do que a gente prega e do que a gente crê, que é o mundo, o sistema mundano, que visa apenas o ganho e o lucro. O segundo inimigo que nós lutamos é contra nós mesmos. Meu Deus, porque por vezes o nosso maior inimigo somos nós mesmos. A gente luta contra os nossos apetites desenfreados, todo dia. A gente luta contra nossas incontroladas tendências à transgressão, à iniquidade, ao pecado, à tendência pecaminosa que temos nesta carne, neste invólucro que estamos nele temporariamente. A gente vive nessa caminhada, muitas vezes obcecado pela desobediência. Sabe, quando isso parece que é mais chamativo, é mais interessante viver na desobediência, na transgressão, do que andar certinho, na linha. E aí, se a gente tiver um pouco de sensibilidade e honestidade conosco mesmos, a gente vai fazer uma autoavaliação e vai concluir que muitos dos nossos maiores estragos da nossa própria vida e os grandes sofrimentos e dores que sofremos provêm de nós mesmos, dos nossos próprios comportamentos, das nossas escolhas, da forma como a gente vive. E aí, é o segundo inimigo que a gente enfrenta. O terceiro inimigo é o próprio diabo.
nós lutamos também numa dimensão espiritual, sabe? Onde temos um inimigo ali invisível, perigoso, milenar, e ele é astuto. E o pior, ele detém de um conhecimento extraordinário do que é a psique humana. Ele observa detalhes em nós. É incrível isso. Ele sabe quando você é na sua estrutura orgânica, quando você tem alterações de batimentos cardíacos, de pressão, quando você vê determinada coisa, quando você quer determinada coisa, quando você deseja determinada coisa, o diabo percebe que você ficou fogoso, você ficou alterado, você ficou de maneira que não é normal. E aí ele luta contra isso. E o pior ainda, ele tem uma horda consigo, uma quadrilha, um bando de demônios invisíveis também e tão velozes quanto ele para nos destruir. Diga, sangue de Jesus. Pois é que ele nos acoberta, irmão. Porque o diabo não brinca de ser diabo, apesar de muita gente brincar de ser crente. Crente brinca de ser crente, mas o diabo não brinca de ser diabo. É assim. Por isso a gente afirma que a Bíblia nos mostra que a gente luta nesta vida de forma tridimensional. O mundo, nós mesmos e o diabo. Então, o que Davi descreve aqui, como características dessa luta, tem muito a ver com a gente, com nossas lutas também. E aí no versículo 1, no verso 1 do Salmo 56, ele inicia dizendo, tem misericórdia. Na verdade, esse é o segundo salmo que traz essa expressão inicial, tem misericórdia. O outro é o salmo de número 51, que também o contexto não é dos melhores, porque foi uma fase onde ele tinha se perdido espiritualmente com a Batseba. Então ele diz, tem misericórdia de mim, ó Deus. A gente observa que a primeira luta de Davi em oração foi com a acusação da sua própria consciência. Quer pelos seus pecados diários, ou quer pelaquela escolha precipitada que ele fez, de ter ido para um lugar que não deveria ter ido. E ele, quando chega lá, que se vê prisioneiro dos filisteus, ele clama a Deus e grita, tem misericórdia de mim, ó Deus, porque os homens querem me destruir, todo o dia eles me oprimem e lutam contra mim. Ele percebeu que já estavam comentando pelas ruas e vielas daquela cidade sobre quem ele era, sobre o que ele tinha feito. E isso chegou também aos corredores do palácio do rei Aquis, o rei de Gate. Então ele começa agora a extravasar esse lamento e recorre ao único que podia lhe salvar naquele momento, que era Deus. Por isso que ele diz, tem misericórdia de mim, ó Deus. Glória a Jesus. E aí, no versículo 2, ou no verso 2, ele diz que se sente observado. O estresse da luta faz com que ele viva a sensação de que há olhos que o observam. Os meus inimigos sempre querem me destruir. Davi, nesta oração, ele diz que os inimigos, seus inimigos, viviam em busca de uma chance, de uma oportunidade, de uma brecha, porque eles colocavam armadilhas diariamente e ele tinha sempre a sensação de que estava sendo observado, vigiado, e que isso estava lhe causando bastante incômodo e também insegurança e medo. Talvez até mesmo aqui nesta noite, ou como eu dissera, pessoas nos assistindo, alguém esteja vivendo exatamente esta sensação e percepção de que está constantemente sendo observado, vigiado, olhado, por alguém que o circunda, buscando fazer-lhe o mal. Então, isso vai gerando tensões. Quando a gente vive esses dramas, esses momentos, a gente passa por desequilíbrios emocionais, psicopatologias que, se não forem tratadas a tempo, isso pode levar para um prejuízo muito grande no futuro.
Então o salmista Davi viveu exatamente este momento e clamou a Deus: socorre-me, tem misericórdia de mim, ó Deus. Era como que dizendo: eu não aguento mais viver esta sensação de ser observado e perseguido diariamente. Era uma sensação ruim para Davi. E sem ter para onde ir, nem ter como fugir daquele lugar e naquele momento. Aí no versículo, ainda no versículo 2, ele diz que esses inimigos, além de estarem lhe observando, também são atrevidos. Os meus inimigos sempre querem me destruir, são muitos os que atrevidamente me combatem. Davi se expressa dizendo que essa luta que ele enfrenta não é apenas com inimigos que estavam esperando a espreita por uma oportunidade, por um erro dele que ele cometesse, mas que esses inimigos, eles eram atrevidos. Porque uma coisa é você ser apanhado de surpresa na rua por um assaltante, e outra coisa é uma pessoa chegar na sua casa, com você dentro da casa, quebrar a porta, sabe, derrubar tudo, e atrevidamente fazer isso na maior cara de pau. Era o que Davi estava sentindo aqui nesse momento, e ele dizia que esses inimigos eram muitos e eram atrevidos. Meu Deus, muitos de nós sabemos que grandes lutas são travadas, inclusive na família, porque o nosso inimigo atrevidamente, ele encontra um meio de ultrapassar os limites da nossa casa, e ele derruba a porta, e ele vem para fazer estragos, sabe? Ele ultrapassa os umbrais, a fim de trazer desequilíbrio, destruição, tristezas, enfermidades, crises relacionais, calúnias, ciúmes, invejas, acusações, com a pretensão de que haja naquele ambiente uma devastação, uma destruição total. Esse é o trabalho do diabo, que veio para matar, roubar e destruir. Ele é aqui representado como um ladrão. Quando Jesus expressa-se nas suas palavras, é o desentendimento que se instala na casa muitas vezes. Então a sensação é que muitas vezes a gente não precisa nem sair na rua para se expor para que isso aconteça. Mas o inimigo atrevidamente, ele, sem limites, ele entra na casa, no ambiente, rompendo as fronteiras, e invade tudo, e muitas vezes se instala ali. Era a sensação que Davi tinha. Era o que ele estava sofrendo. Então, são muitos os que atrevidamente me combatem. A gente vê Davi se expressando aqui, extravasando o seu lamento nos versos 1 e 2. Quando a gente vai para os versos 3 e 4, Davi declara que mesmo diante de todas aquelas ameaças reais, ainda assim, ele detinha toda a confiança em Deus. Quando eu ficar com medo, hei de confiar em ti. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Em Deus, cuja palavra eu exalto. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Davi procura no mais escondido do seu íntimo uma pequena fagulha de fé que haja, para que ele consiga respirar naquele momento de perseguição, de angústia, de medo, onde estava sendo observado e pelos inimigos atrevidos. Quando eu ficar com medo, hei de confiar em ti. Na verdade, a realidade que Davi estava enfrentando era de medo. E o medo, naturalmente, ele hipertrofia a nossa fé. Ele hipertrofia a realidade. É igual aos espias que foram ver a terra de Canaã e voltaram dizendo que, diante dos habitantes ali, todos eram gafanhotos. É desproporcionalmente inconcebível. Como é que um homem, ele pode ser comparado a um gafanhoto minúsculo, com outros gigantes aí que habitavam aquela terra? Era o medo que fez com que eles se vissem daquela forma. Então, o medo faz com que os sentidos conspirem contra a gente.
ao ponto de a gente lutar muitas vezes com inimigos inexistentes, com fantasmas, com coisas que a gente cria na própria mente, com ideias, coisas irreais. E aí, Davi diz: eu estou com medo. Tem pessoas me observando, me vendo, me vigiando, e esses inimigos são atrevidos. Então, para proteger dessas ameaças, para se proteger, ele usa da sua fé. E aí, ao mesmo tempo em que ele tem medo, ele também tem fé. Veja que coisa, como é que a fé age na vida do cristão. Quando eu tiver medo, hei de confiar em ti. Glória a Deus, glória a Jesus. Parece contraditório, não é? Mas é assim que a gente deve se comportar, porque a Bíblia ela está escrita para o nosso aprendizado. E aqui mostra que Davi silencia todos os seus pensamentos de preocupação e de medo, com a esperança de que ele seria atendido por Deus. Glória a Jesus, glória a Jesus. Em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Quando ele afirma no final deste versículo: quem me pode fazer um mortal? Quem sabe naquele momento Davi, ele estava pensando sobre as próprias expressões, as próprias palavras que ele utilizou diante do habitante de Gate, que era o Golias, o inimigo número 1 de Israel, o gigante. 1 Samuel 17, versículos 45 a 47, diz: Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com escudo, eu, porém, vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. Eu o matarei, cortarei a sua cabeça, e hoje mesmo darei os cadáveres do arraial dos filisteus às aves dos céus e às feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Toda esta multidão saberá que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele entregará todos vocês nas minhas mãos. Glória a Jesus. Quem sabe quando ele pensa, quem me pode fazer um mortal, ele revisita aquela própria fala dele, que usou desses termos aqui que lemos. Davi se alimenta, de fato, da sua fé e das experiências que Dantes havia tido com Deus. Mas continuando ainda, no versículo 5, ou no verso 5 do Salmo 56, Davi relata que os seus inimigos torciam as suas palavras. Todo o dia, torcem as minhas palavras. Os seus pensamentos são todos contra mim para o mal. Ou seja, eu falo uma coisa e sou interpretado de outra. Na psicologia, há inclusive um entendimento de que o que eu falo não é o que você ouve. É interessante isso aqui. Por quê? Porque vai depender muito do seu estado emocional. Vai depender de como você se encontra. Vai depender do tom de voz que eu utilizo. Vai depender da situação. Às vezes a gente diz, se eu fosse contar aqui, meu Deus, uma experiência. Eu regia um coral, e o coral ele ficava dentro de um espaço cercado. E chegou uma pessoa para pedir para entrar no coral. E eu disse, olha, irmã, o coral está cheio, mas a senhora vai ficando por aqui, porque sempre falta um ou outro, e a senhora venha para os ensaios e a senhora forma, sem problema. A irmã passou 3 meses sem aparecer, irmão. Aí depois eu fui lá e encontrei com ela. Pai, senhor, minha irmã, o que foi que houve? A senhora nunca mais veio? Ela disse, o senhor disse assim, vá ficando por aí. Tá, medonho. E eu disse, isso não, irmão. Por quê? Depois eu fui ver, era uma pessoa que não lidava bem com a mãe, tinha problemas no casamento, tinha dificuldade de relacionamento. Então, o que a gente fala não é o que o outro ouve. Entenda isso. Isso facilita muito dentro de casa, no relacionamento conjugal principalmente.
Se o marido souber ouvir e a mulher souber ouvir, nunca vai haver discussão ao ponto de um querer matar o outro. Meu Deus. Porque divorciar não pode, né? Deus o livre, irmão. Estou brincando. Então, quando ele diz que as pessoas distorciam a sua palavra, ele havia chegado a um estágio de luta e tensionamento tão grande, de tensão, que o que ele falava era distorcido. Sempre havia aqueles que acrescentavam alguma coisa, que mudavam o que ele tinha dito, sabe? E é assim com a gente muitas vezes, meu Deus. Por vezes pessoas com a finalidade de se promover, ou de causar problemas, porque tem gente que é promovedora do mal. Aí começa a dizer, ele disse isso, foi mesmo. E tem os ouvintes, né? Tem aqueles que são os apreciadores dos que deturpam a coisa, dos que torcem as coisas. E aí quando a gente vai ler a Bíblia, a gente vai ver em Provérbios, capítulo 6, versículos 16 a 19, exatamente o que é que Deus não gosta que a gente faça. 6 coisas o Senhor Deus odeia, e uma 7ª a sua alma detesta: olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia discórdia entre irmãos. Meu Deus. Essa última aqui, a Bíblia diz que Deus detesta, que são os que semeiam contenda e discórdia entre os irmãos, aqueles que torcem o que é dito, sabe? Porque por vezes a gente é incompreendido mesmo, mal interpretado, pré-julgado, muitas vezes. E tem pessoas que se alimentam desse conteúdo, desse tipo de conteúdo, não é? E para a gente depois desfazer isso, irmão, olha, é um trabalho. Muitas vezes é impossível de a gente tentar mostrar o que foi que de fato aconteceu, o que foi que de fato a gente disse. E aí é uma peleja. Quase sempre a gente não consegue. Parece até que a verdade chegou primeiro. Muita gente não tem a habilidade de ouvir os dois lados. Muita gente não tem a habilidade de perceber, de esperar, de analisar, sabe? De investigar a fundo. E aí se precipita no julgamento, e aí já vai com os chamados pré-conceitos, que são os conceitos pré-formados, pré-julgamentos, que são os julgamentos pré-formados, pré-concebidos. E aí olha para a pessoa e diz assim: eu não vou com a sua cara. Eu não vou com a cara daquela irmã. Meu Deus, você já falou com ela? Não. Mas eu não vou com a cara dela. Que é isso, irmão? Meu Deus. Essa coisa, a gente tem que vencer, porque isso é obra da carne. Isso é embaraço que nos impede de chegar no céu. Tem muita gente, irmão, que pensa que só quem não vai para o céu é quem comete pecados de adultério. Olha, enquanto você não entender que mentira impede de você ir para o céu, enquanto você não entender que um pensamento destrutivo contra o outro, persecutório, pensamentos de querer fazer o mal, enquanto você não pensar e não entender isso, você está se enganando. Ora, o simples fato de não liberar perdão já não chega no céu. Que Jesus disse: se você não conseguir perdoar a quem te ofende, você também não vai ser perdoado por Deus. E não se chega a Deus sem o perdão, que a proposta e o propósito de Jesus ter morrido por a gente foi para nos perdoar. Foi o que o anjo disse, porque ele salvará o povo dos seus pecados. O anjo disse a Maria. Então, a gente passa a ser muitas vezes discriminados, desacreditados, julgados e desprezados muitas vezes. E a gente nem sabe por quê. Nem sabe por quê. Foi alguém que foi na frente, fez como diz, a caveira, né? Fez a caveira da gente. Aí quando a gente vai, cadê? Foi que houve? Não, quero conversar com você não.
A pessoa muda. Misericórdia, irmão. E isso eu falo em todos os ambientes, tá? Pode ser no trabalho, pode ser em casa, pode ser na igreja, pode ser com vizinhos, pode ser com a família. Não tem limites isso. Não tem limites. Então, são essas leituras malignas que muitas vezes jogam o marido contra a mulher, filhos contra os pais, pais contra os filhos, irmãos contra irmãos, crente contra crente, obreiros contra obreiros. Meu Deus, diga misericórdia. E o emocional entra nisso para provocar todas as turbulências possíveis. E só depois da tragédia já instalada, do caos já realizado ali, é que a gente vai pensar lá na frente: meu Deus, por que eu dei ouvidos? Meu Deus, por que eu fui fazer isso? Meu Deus. E aí muitas vezes não há mais como fazer reparações. Um salmo tão simples, não é? Parece que não tem nada para extrair daqui. Salmo 56, leve isso no seu coração. É muito importante a gente aprender essas coisas. Por causa do orgulho, muitas vezes a gente também não consegue reverter situações neste nível. Mas Davi estava exatamente enfrentando isso. Palavras que jamais ele havia proferido haviam chegado a ouvidos alheios. Porque o que motiva esse comportamento muitas vezes é o ódio, é o ciúme, é a inveja, a inconformidade, é o desejo de ser você, é o desejo de ter o que você tem. E aí as pessoas se munem dessas ferramentas enferrujadas, destrutivas, não é, que causam mal. E aí são pessoas cujos pensamentos são todos para o mal. Todo dia torcem as minhas palavras. Os seus pensamentos são todos contra mim para o mal. É o que diz o Salmo 56, verso 5 da leitura. Então que Deus nos ajude, amados. Meu Deus. Porque diante dessas ameaças, muitas vezes, a gente não tem nem como se defender, se não for o Senhor. Muitas vezes desfalecemos, muitas vezes desanimamos, muitas vezes perdemos o rumo da fé. E é o trabalho do diabo, é querer fazer com que a gente perca o caminho do céu. E aí a gente perde a confiança em Deus. Mas aí no verso 6 da leitura, Davi ainda complementa dizendo que esses inimigos, eles ajuntam-se, escondem-se, espionam os meus passos como aguardando a hora de me tirarem a vida. Aqui está exatamente o retrato da traição, da covardia, do oportunismo aguardado para destruir, para pegar numa covardia, numa oportunidade. Esses inimigos de Davi se juntavam, se escondiam, espionavam seus passos, aguardando uma oportunidade para matá-lo. Meu Deus! Porque quem vive nessa prática de distorcer o que o outro diz, de fazer grupos, de se esconder espionando os passos dos outros, tem de fato por finalidade a destruição do outro, a destruição total do outro. Para depois triunfar. Eu não disse, olha aí. Eu sabia que ele não prestava, sabia que ela não era crente de verdade, eu sabia. Isso é coisa do diabo, irmão. Isso não é coisa de crente não, isso é coisa do diabo. Por isso que a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. E é Paulo escrevendo para a igreja. Meu Deus, de Efésios. Não deis lugar ao diabo. Mas aí, no versículo 7, tudo isso aqui que a gente está vendo vem do maligno e é maligno. Na oração, Davi clama dizendo, dá-lhes a retribuição segundo a sua iniquidade. Derruba os povos, ó Deus, na tua ira. Aqui, Davi está dizendo e mostrando que, de fato, quem planta o mal vai colher o mal. Aí tem gente que na vida vai passando por dificuldades, passando por lutas e esquece do que fez,
esquece do que falou, do que aprontou com o outro, né? Das covardias, das traições. Aí vai sofrendo, meu irmão, ore por mim. Que luta, que luta? Ah, é? Não foi você que fez isso com você, não? É o segundo inimigo que a gente falou aqui. Você mesmo, se autodestruindo. Eu mesmo me autodestruindo, muitas vezes. Meu Deus. E quando ele diz que dá-lhes a retribuição segundo a sua iniquidade, iniquidade é um pecado consciente. A pessoa faz sabendo que aquilo faz mal, que aquilo é contra Deus, que aquilo é abominação diante de Deus. Então, essas pessoas estavam plenamente conscientes do mal que estavam fazendo e tramando contra Davi. Então, ele pede justiça. Derruba os povos, ó Deus. Dá-lhe a retribuição. Pleiteia essa guerra. E ele ora pedindo que Deus julgue entre ele e seus inimigos. Na verdade, ninguém pode escapar do juízo divino. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Gálatas 6 e verso 7, ele diz: não se enganem, de Deus não se zomba. Pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. É o que está na Bíblia. Então Davi contava exatamente com essa intervenção divina. Senhor, eu não fiz isso, e eu espero que o Senhor retribua segundo as obras deles. No verso 8 ele ainda se expressa dizendo: contaste os meus passos quando sofri perseguições. Davi lembra a Deus os sofrimentos que o povo de Israel havia sofrido nos exílios. E ele sugere, em função dessa aflição, que essa oração fosse respondida. Senhor, que o Senhor possa me ouvir, que o Senhor possa me atender e que meus inimigos sejam derrotados. Então, no restante do versículo 8 ainda, ele pede a Deus que veja o seu sofrimento. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Queridos, Deus de fato guarda em seu odre as nossas lágrimas. Glória a Deus. Glória a Deus. O que é um odre? Um odre é um recipiente de couro usado para guardar água ou vinho. E aí são líquidos preciosíssimos. E Davi pega desse mesmo utensílio e diz: da mesma forma, Deus, Ele guarda as nossas lágrimas, que também são importantes e muito importantes. Então esse verso sugere que Deus não apenas vê as nossas lágrimas, mas que Ele também as guarda, as preserva e as mantém em segurança. Porque para Deus, as lágrimas são tão preciosas quanto a água, quanto o vinho, quanto o que há de mais precioso para salvar, para dessedentar. Então Deus observa quantas gotas há no seu registro das nossas lágrimas. Glória a Jesus. E no final do verso 8 ele diz: não estão as minhas lágrimas inscritas no teu livro? Isso significa dizer que Deus não se esquece das nossas lágrimas e das nossas aflições, mas que Ele registra tudo e as considera como importantes. Então, a gente pode observar, inclusive, em outras passagens bíblicas, ou em outra passagem bíblica, a importância que há as lágrimas para Deus. Salmos 39, e o verso 12, diz assim: ouve, Senhor, a minha oração, escuta-me quando grito por socorro. Não fiques insensíveis às minhas lágrimas, porque sou forasteiro diante de ti, peregrino como todos os meus pais o foram. Então Davi está simplesmente dizendo que Deus sabe como a gente se sente, e Ele sabe o nosso sofrimento, e que esses registros são preciosos. Ele sabe quantas gotas há no odre de cada um dos seus filhos. Que maravilha, não é, irmãos? Que coisa maravilhosa. E em Apocalipse também diz algo muito interessante. Capítulo 21, verso 4.
diz que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Diga glória a Deus. Deus, Ele atende a tua oração e recolhe as tuas lágrimas no seu odre. Glória a Jesus. Não é em vão o seu choro, não é em vão as tuas lágrimas. Glória a Jesus por isso. Mas prosseguindo ainda, no verso 9, Davi começa agora a tomar algumas atitudes, porque do jeito em que ele se encontrava, por certo, ele poderia acabar definitivamente louco. Imagina, alguém que estava sendo perseguido por Saul e pelo seu exército, em constante alerta, em constante vigilância, onde não conseguia dormir direito, onde não conseguia se alimentar direito, onde não conseguia se concentrar nas coisas, e ainda tinha as ameaças do povo que ele estava refugiado, dos filisteus. Meu Deus, quanta agonia! Então, ele poderia, nesse momento, muito bem, ter se prendido dentro de si, numa cadeia psicótica, de forma que ele jamais poderia sair. Então, ele nos dá caminhos e estratégias para que a gente saiba vencer todas as nossas perseguições e culpas. Salmo 56, verso 9, da leitura. No dia em que eu te invocar. Só essa parte, por enquanto. Invocar significa chamar para dentro. Invocar a Deus é chamá-lo para lutar conosco as nossas lutas. Senhor, entra nessa batalha comigo. Senhor, me ajude nessa luta, eu não estou conseguindo. No dia em que eu te invocar, é o que ele está dizendo. Porque o problema é que muitas vezes a gente olha para Deus e a gente diz, Senhor, deixa comigo essa guerra. Quando eu não conseguir mais, eu chamo o Senhor. Meu Deus, vai dar errado. Não tem como dar certo isso. E aí, por vezes a gente quer fazer e agir sozinho. Mas Davi percebeu que quanto mais ele se debatia, quanto mais ele lutava, mais ele afundava. Ele se tornava impotente, incapaz. E aí por isso que ele diz, eu vou invocar a Deus. Eu vou chamá-lo para dentro. A gente precisa de fato chamar Deus para dentro da nossa casa. A gente precisa chamar Deus para dentro da nossa família, para dentro do nosso comércio, do nosso trabalho, para dentro do nosso carro quando estamos dirigindo, para estar com a nossa família, para estar inclusive dentro das dos nossos objetivos, planos, projetos da nossa própria vida. E Deus precisa de fato estar dentro e não do lado de fora, porque isso já aconteceu, de Deus ser posto para fora, de Deus ser mantido do lado de fora. O próprio Jesus, falando acerca da igreja de Laodiceia, ele denunciou essa igreja dizendo que ele próprio, Jesus, se encontrava do lado de fora da igreja, batendo. E se alguém ouvisse a sua voz, 3:20 de Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. Em sua casa, serei com ele e ele comigo. Olha só. Ou seja, Jesus falando para uma igreja, olha, eu estou do lado de fora dessa igreja, da vida de vocês. Vocês não me incluíram, vocês não me invocaram, não me chamaram para dentro. Meu Deus. E aí, quando a gente chama e quando a gente abre, Deus entra para resolver qualquer coisa. E nada fica sem ser resolvido. Porque Deus é o Deus da guerra. É o Deus dos exércitos de Israel, como Davi disse ao gigante Golias. Glória a Jesus. E aí ainda no versículo 9, no verso 9, no dia em que eu te invocar, os meus inimigos baterão em retirada. Uma coisa eu sei, que Deus é por mim. Glória a Deus. Que convicção, irmãos. Ele começa pedindo misericórdia, começa observando as dificuldades da vida, os seus inimigos, as impossibilidades, mas depois ele entra numa pequena fagulha de fé e começa a perceber que não estava sozinho e que Deus era por ele. Glória a Jesus. A gente precisa aprender com Davi. Isso é plena confiança, amados.
A Bíblia diz que Deus jamais nos abandona. Deuteronômio 31:6. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo. Nem fiquem apavorados diante deles. Porque o Senhor, seu Deus, é quem vai com vocês. Ele não os deixará, nem os abandonará. Quando Deus chama Josué para assumir o lugar de Moisés, no capítulo 1 de Josué, verso 5, ele diz: ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como eu estive com Moisés, eu vou estar com você também. Não o deixarei nem o abandonarei. Então são palavras empenhadas por Deus, penhoradas por Deus, que nos dá garantia de que jamais estaremos sozinhos nas nossas guerras, se invocarmos o Senhor. Este é o segredo. Se invocarmos o Senhor, porque às vezes Deus é o último recurso, é a última instância. Às vezes a gente passa por todas e não recorre ao principal, que é Deus. Mas Davi já inicia o salmo dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus. Glória a Jesus. Jesus falou também que não nos deixaria órfãos, em João 14:18. Não deixarei que fiquem órfãos. Essa é a resposta para todo aquele que invocar o nome do Senhor. E Davi tinha a convicção de que Deus era por ele. No versículo número 10 do Salmo 56. Em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo. É interessante que no texto original, a primeira expressão, Deus, aqui, ele usa do termo Elohim, o Deus Todo-Poderoso. E ele diz: em Deus, esse Deus Todo-Poderoso, em cuja palavra eu louvo. E essa expressão também diz Deus como juiz, como aquele que vai resolver a situação. O segundo termo aqui usado, no Senhor, cuja palavra eu louvo, essa segunda palavra é Jeová. Esse nome está ligado diretamente ao termo misericórdia. Então ele diz que Deus é seu juiz, vai julgar a sua causa porque ele tem misericórdia. Glória a Deus. Glória a Jesus, glória a Jesus. Em outras palavras, estava dizendo: louvarei a Deus, quer Ele me trate segundo a sua justiça ou segundo as suas muitas misericórdias. É o que ele está dizendo. Então, ele retoma novamente o que Dantes havia escrito no verso 4, quando ele disse: em Deus cuja palavra eu exalto, nesse Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Quem me pode fazer um mortal? Agora no verso 11, ele diz: neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Quem me pode fazer um simples ser humano? Aqui ele compara Deus, a grandeza de Deus, com a sua pequenez, com a pequenez do próprio ser humano. E isso, ele absolutiza Deus. Neste Deus ponho a minha confiança. Porque Deus não é mais um Deus. Ele é o único Deus, o Todo-Poderoso. Glória a Jesus, glória a Jesus. E Davi sabia disso. Então, ele olha para a morte e diz: olha, morte, se você quiser, eu estou aqui. Porém, vivo ou morto, eu sou de Deus, eu sou do Senhor, eu não abro mão disso. Aleluia. Que fé tremenda, extraordinária. Nesse Deus ponho a minha confiança e nada temerei. E já caminhando para o final da mensagem, da nossa reflexão, no verso de número 12, Davi se compromete em cumprir os votos que ele fez ao Senhor. Os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus. Trarei as ofertas de ações de graças. Quem está familiarizado com os salmos de Davi, vai ver que muitas vezes ele fez votos ao Senhor, e ele tem um cuidado específico, ele é cuidadoso, meticuloso em cumpri-los. E aí, nessa angústia, diante dessas perseguições, Davi recorre novamente para Deus, o seu refúgio habitual, e ele faz fervorosas declarações, jurando que se o Senhor lhe desse livramento, naquele instante, naquele dilema, ele mostraria senso de gratidão,
ele mostraria que a misericórdia do Senhor havia o alcançado e que ele seria obediente no futuro e cumpriria aquilo que havia prometido a Deus. É interessante, amados, que Deus, ele ouve e socorre, e sempre ouviu e socorreu Davi. E aí, em outras palavras, desse salmo, nesse verso 12, do Salmo 56, era como que dizendo, olha Deus, eu decido não mais ou nunca esquecer daquilo que foi tratado entre mim e o Senhor. Sabe, o Senhor ouviu o meu clamor. Eu confesso ao Senhor que eu estou completamente preso. Eu estou sem saída. Mas eu fiz votos ao Senhor. Eu fui sincero quando eu os fiz. E me esforçarei em mostrar esse sentimento de reconhecimento e gratidão. Era isso que Davi estava dizendo nesse salmo, no verso 12. E aí, quando ele faz votos, todo crente que faz voto mexe com o coração de Deus. É incrível isso. Porque quando a gente faz voto, a gente faz aliança com Deus. Mesmo Deus sabendo que o ser humano vai quebrar, vai descumprir, vai falhar naquilo, mas Ele tem prazer. Se você analisar quantas alianças Deus fez na história com o homem, e todas as vezes o homem quebrou as alianças. Deus faz aliança com Adão, Adão quebra. Deus faz aliança com Noé, e os descendentes dele quebra. Deus faz aliança com Abraão, aí quebra-se também. Deus faz aliança com Jacó, e quebra-se também. Deus faz aliança, e Ele faz agora aliança com toda a humanidade, mandando Jesus, e tem gente quebrando ainda hoje as alianças. Mas mesmo assim Deus continua insistindo. Deus continua presente, Deus continua interessado na gente, e Davi sabia disso. Meu Deus, que coisa extraordinária. E o que Deus gosta na gente é que a gente faça aliança com Ele. Então o salmista conclui este hino no verso 13 dizendo, pois da morte livraste a minha alma, sim, livraste da queda dos meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Deus respondeu às orações de Davi. Livrou-o da morte, lhe guardou de tropeçar e permitiu que ele andasse em retidão e ao final louvasse o seu nome. Mais tarde, esse mesmo Davi agora compõe um outro hino, um outro salmo, após ele ter conseguido fugir de Gate, lá dos seus inimigos, e fugir de Saul. É o Salmo 34, do verso 1 por diante, a gente pode ler um pouco. E ele diz, bendirei ao Senhor, bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor. Os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Louvem comigo a grandeza do Senhor. E todos juntos lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele ficarão radiantes. O rosto deles jamais se cobrirá de vexame. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu. E o livrou de todas as suas angústias. Até aqui. É um salmo muito bonito, Salmo 34, se você puder ler depois. Então, amados, que Deus nos abençoe. Que a gente possa, nos momentos de angústia da nossa vida, nos momentos difíceis, clamar a Deus por misericórdia, sabendo que Ele nos ouve. Que possamos orar e clamar ao Senhor, assim como os apóstolos fizeram. Lucas capítulo 17, verso 5, diz assim, então os apóstolos disseram ao Senhor, aumente-nos a fé. Nessas horas é o que a gente precisa, é do que a gente precisa, é de fé, exercitar a fé, porque Deus sempre será por nós e jamais será contra nós quando o buscamos. A Bíblia diz que aquele que vem a Ele, de maneira nenhuma Ele lança fora. 1 João 1:7 diz que se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, amados, para a gente encerrar, saiba que Deus Ele dá valor às lágrimas que derramamos. Você lembra da passagem de Agar? Nasceu Isaac, começou a ter atrito entre Isaac e Ismael, filho de Agar.
E Abraão é orientado por Deus para que dispensasse a Agar e a Ismael. E Gênesis 21, versos 14 por diante, diz assim, que na manhã seguinte Abraão se levantou de madrugada, pegou pão e um odre de água, pôs tudo sobre as costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando sem rumo pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água que havia no odre, Agar colocou o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se em frente, à distância de um tiro de arco, porque dizia, assim não verei o meu menino morrer. Sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino. E do céu, o anjo de Deus chamou Agar e lhe disse, o que é que você tem, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino, aí onde ele está. Ponha-se em pé, levante o menino e segure-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu um poço de água. E indo até o poço, encheu o odre de água e deu de beber ao menino, por causa do choro. Deus, ele dá muito valor às lágrimas. Em outra passagem, Jeremias 31, versos 16 e 17. Abraão, querido, Sol maior. Estou concluindo. Assim diz o Senhor. Jeremias capítulo 31, versos 16 e 17. Assim diz o Senhor. Reprima a sua voz de choro e enxugue as lágrimas dos seus olhos, porque o seu trabalho será recompensado. Diz o Senhor, pois os seus filhos voltarão da terra do inimigo. E aí o verso 17 é muito lindo. Há esperança para o teu futuro. Diga amém. Diga eu creio. Glória a Deus. Porque os seus filhos voltarão para a sua própria terra. Esta é a palavra de Deus para você esta noite. Creia nisso. Há esperança para o teu futuro. Continue na presença de Deus. Continue se derramando perante Ele. Continue derramando lágrimas. Porque não é em vão. A lágrima do crente, ela não fica aqui na terra, ela é colocada no odre. E Deus, ele recolhe uma a uma. E isso tem um peso de vitória. Glória a Deus. Então há esperança para o teu futuro. Que Deus nos abençoe.